Essa noite eu quero convidar você para, juntamente comigo, abrir a Sagrada Escritura no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Nós faremos a leitura do verso 22 a 33. Ezequiel capítulo 36, do verso 22 a 33. Que o Senhor essa noite possa falar ao seu coração, trazendo vida, trazendo edificação e tudo mais que eu e você precisamos e que nós conquistamos e alcançamos porque sabemos que a presença do Senhor se manifesta e é real no nosso meio. Portanto, convido você para fazer essa leitura comigo, acompanhando aí na sua versão. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos, das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. E por fim o 33, assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam construídas. Convido você a fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor neste momento. Convido você a pedir ao Senhor que nenhum pensamento, nada que possa concorrer com a palavra de Deus, possa impedir e atrapalhar você de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer nessa noite. Senhor, nós adoramos o Teu nome aqui neste lugar. E pedimos nessa hora que por meio da Sagrada Escritura, a Tua palavra que é viva, poderosa, que o Senhor fale conosco, ilumine, Senhor, os nossos pensamentos, porque nós também desejamos e queremos que os nossos corações sejam transformados, que dentro de nós possa vir, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito. E se há morte neste lugar, se há, ó Deus, um caminho de morte aqui na vida de alguém, que o Senhor os livre, ó Deus, pela Tua vida, pela Tua presença, pelo Teu poder e pela Tua salvação. É a oração que nós fazemos. Consagramos as nossas vidas, consagramos este lugar
em teu nome, Jesus, nome santo. Amém. Ezequiel, o profeta, é um dos livros do Antigo Testamento que tem muita riqueza devido às suas visões que ele recebeu da parte do Senhor. E o tema dessa noite, recomeços que vêm de Deus. Quando nós lemos ou ouvimos essa palavra, recomeços, talvez para alguns soem como algo muito bom, algo positivo, algo lindo, maravilhoso, porque recomeçar alguma coisa é muito bom. É muito bom você poder recomeçar e você então tem a sua mudança, você sai de uma casa e vai para um outro local, recomeça a sua casa. Algumas pessoas querem recomeçar de vez e trocam a mobília, trocam os utensílios, porque recomeçar em alguns aspectos traz para nós esse toque de uma novidade. Mas a verdade é que recomeçar sempre é para nós um grande desafio, porque é muito difícil você se adaptar de novo. É muito difícil você se abrir novamente para alguém que um dia te feriu com palavras ou atitudes e vocês estão sentados em uma mesma mesa ou em um lugar, restaurando aquela relação, amizade que foi trincada, que foi quebrada, que foi rompida. O recomeço é difícil. Para que seja reconquistada a confiança, não só nos relacionamentos entre amigos, mas um casal onde houve infidelidade, como é difícil, como é pesado a esposa voltar a confiar, o marido voltar a confiar, recomeços na nossa vida, na nossa trajetória. Portanto, recomeços ou recomeçar nos coloca em um lugar de transformação. E a verdade é que a grande oportunidade de mudança na nossa vida não consiste nas situações que nos cercam. Porque o lugar do recomeço, da restauração, ela tem um ponto de partida que é no meu interior e no seu interior. O Senhor nos convida essa noite a um tempo de recomeço. O Senhor convida a você, servo do Senhor, a recomeçar a sua caminhada. O Senhor convida você, casal, a recomeçar aquilo que foi rompido, aquilo que está perdido aparentemente diante dos olhos dos homens. O Senhor convida você, membro desta igreja, que um dia voluntariamente decidiu participar dessa comunidade local, a você recomeçar. O Senhor nos convida como corpo espiritual, como a igreja do Senhor, a nós recomeçarmos alguma coisa que nós perdemos. E o profeta está aqui diante de um povo que estava lamentando, chorando, porque ele estava com o povo no exílio na Babilônia. E quando nós podemos ver, e eu quero que você veja comigo Ezequiel no capítulo 1, nós encontramos as palavras que foram proferidas assim: do 30º ano, no 5º dia do 4º mês, isso provavelmente no mês de julho, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. O povo estava recomeçando, mas não estava recomeçando na sua própria terra. O povo estava recomeçando, mas estava recomeçando uma vida longe do templo, do lugar da adoração. Muitos foram arrancados do meio dos seus familiares, dos seus amigos. E talvez as nações distantes poderiam olhar e pensar: não existe mais esperança para este povo, porque Deus os abandonou, Deus os desprezou. E agora nós vemos Deus se manifestando em meio ao exílio, Deus se manifestando no meio do caos, porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Não é sobre os lugares, não é sobre o nosso pecado, porque não há nada que possa nos separar do amor de Deus, firmado e selado através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
E Deus então se coloca diante do profeta dizendo: eu estou aqui, eu estou com vocês, vocês pecaram, vocês me abandonaram, vocês me deram as costas, mas eu sou o Senhor que vou redimir o meu povo santo. Ele estava no meio do povo, mas ele recebe essa visão de Deus e ele reconhece a presença de Deus naquele lugar. O templo estava queimado, era símbolo da presença de Deus. A cidade estava arrasada, a cidade que era símbolo para aquele povo, para aquela nação de segurança. O povo estava no exílio, era símbolo da identidade, e aquela identidade foi arrancada. A fé daquele povo estava em colapso, e eles estavam vivenciando uma desorientação espiritual. E quem sabe há em nosso meio essa noite pessoas que estão vivenciando justamente esse caminho, vivendo em religiosidade, práticas que aos olhos dos homens convencem qualquer um de que você é santo, de que você é consagrado, de que você é separado, mas Deus sabe que há porventura neste lugar, ou aquele que assiste conosco pela internet, o que Jesus disse aos fariseus: sepulcros caiados, por fora a beleza, por fora a ornamentação, por fora a vida através das flores, mas por dentro a podridão e todo tipo de imoralidade e pecado. O Senhor, Ele contempla e vê o nosso coração. O Senhor sonda as nossas intenções. E por isso, nessa noite, que nós possamos voltar o nosso pensamento à presença de Deus, dizendo: Senhor, nos dê um tempo de começo, nos dê um tempo de um avivamento para a glória de Cristo Jesus. Portanto, nós estamos aqui diante desse capítulo 36. E o capítulo 36, ele traz uma palavra de alento. Porque Deus não se manifestou apenas para o profeta, mas Deus se manifestou ao profeta trazendo uma palavra de consolo para todo o seu povo. O Senhor tem uma palavra de consolo a nós nessa noite, amém? O Senhor tem uma palavra ao seu coração. O primeiro princípio que nós podemos extrair é que o recomeço, ele se inicia com um novo coração, e por isso o verso 26, nós encontramos, eu quero ler novamente: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel, ele começa o seu ministério. É interessante que no início do capítulo 1, há uma menção de que ele havia completado 30 anos. Essa idade é importante para a gente compreender, porque naqueles dias um sacerdote, ele poderia, mesmo que consagrado na sua infância, na sua adolescência, ou já reconhecido a sua linhagem sacerdotal, ele só poderia iniciar o seu exercício aos 30 anos de idade. Por isso Jesus também, embora sendo reconhecido por Deus como Filho de Deus, veio ao mundo, mas oficialmente começa o seu ministério aos 30 anos de idade. E então agora o profeta, ele inicia o seu ministério e ele vê a glória de Deus sobre a sua vida, mas ao mesmo tempo ele olha para trás e percebe que a glória de Deus foi removida do templo. Deus não estava mais no templo. E ele recebe uma visão no capítulo 10, você pode ler na sua casa, você pode marcar. E no capítulo 10, no verso 3 e no verso 4, nós vemos a presença de Deus que vai saindo do templo. E aqui Deus começa a mostrar para o seu povo que a presença de Deus havia deixado o povo de Israel antes mesmo da Babilônia chegar naquele lugar. Deus já havia se retirado, Deus já havia se removido. O problema não era a falta de estratégia militar, era a falta de aliança com Deus.
O problema para aquele povo não era a falta de uma cidade fortificada, era a falta de arrependimento genuíno. Não era, portanto, a falta de um templo para adoração, era a falta de temor e santa reverência diante a presença e o poder de Deus. E Deus decide se retirar, porque Ele não podia mais contemplar o pecado do seu povo. Portanto, é importante nós refletirmos nessa noite. Israel não perdeu o templo, o povo não perdeu o templo porque eles foram arrancados pela Babilônia. Mas eles perderam aquele lugar porque eles se afastaram da presença do Criador. E a presença de Deus foi removida do meio do povo. E qual o resultado? Você conhece muito bem a passagem de Ezequiel no capítulo 37, em que nós temos o vale de ossos secos. E Deus aqui no capítulo 37 está mostrando para Ezequiel como ele enxergava aquela nação. Não é que Deus não tinha poder para restaurar, mas Deus leva o profeta e coloca ele naquele lugar, um vale, como ele mesmo disse, um vale cheio de ossos. Ele usa uma expressão, e eles estavam sequíssimos, não havia vida. E Deus então revela ao profeta: é assim que eu vejo o meu povo. Não um exército de pé, não pessoas com mãos santas fazendo aquilo que é agradável aos meus olhos, mas eu vejo caveiras, eu vejo um povo exterminado, eu vejo um povo sem vida, eu vejo um povo sem a presença do meu Espírito. E Deus pergunta para Ezequiel: porventura podem esses ossos reviver? E qual que é a resposta do profeta? Senhor, Tu sabes. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. E Deus fala: pois eu farei isso com a minha casa, a casa de Israel. O que significa nos nossos dias um coração de pedra? Alguém que tem a falta de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas participam de cultos aqui, aos domingos, o culto semanal, no culto da juventude, ou mesmo em pregações durante a semana, porque, pastor Davi, existe uma grande concorrência. A gente prega aqui e as pessoas ouvem pregações por todos os lados. E quando estava em Minas, um jovem falou assim para mim: pastor, eu não sei se foi o senhor que falou, se foi o Hernandes Dias Lopes, ou se foi um outro pastor que eu vi na internet, porque eu tenho ouvido muita pregação. Então a concorrência é grande. Mas a verdade é que muitos perderam a sensibilidade, entram para um tempo de adoração, saem daquele tempo de adoração, mas não há mudança. Não há restauração, não há edificação, porque quando entram naquele lugar, o coração já está distante, não há um propósito de busca, o coração está conectado em qualquer coisa, em qualquer lugar, menos num tempo de adoração e consagração de vida. E por isso muitas pessoas estão entrando e saindo sem sentir a presença de Deus. Ah, eu não senti a presença de Deus. Ah, o Senhor não falou nada comigo. Ah, como esse louvor não foi edificante. Será que realmente a palavra não tem falado conosco? Deus não tem falado conosco? Ou será que o nosso coração talvez não esteja tão endurecido a ponto de nós não conseguirmos discernir e ouvir a voz do Senhor? Dureza de coração. Uma fé superficial. Pessoas que se contentam com um alimento não sólido, mas como diz a passagem, Pedro, um alimento, leite espiritual. Deus tem nos desejado levar-nos a um lugar de profundidade. Uma vida intencional que nos coloca em uma espiritualidade profunda, em que o adorador não se contenta mais
em permanecer naquelas águas rasas, ele quer águas profundas, ele quer intimidade, ele quer algo novo, ele tem um desejo de ouvir a voz de Deus. Pense na sua semana, quais são os seus maiores desejos, quais são os desejos que ocupam o primeiro lugar na sua mente ao acordar, ao despertar pela manhã. Uma fé superficial, que eu diria e chamaria de uma religiosidade sem intimidade. Uma espiritualidade sem transformação. Guarde uma coisa, o seu coração ele não se tornará um coração de pedra de um dia para o outro. É um processo que vai cauterizando o seu coração, endurecendo a sua mente, de tal forma que você não consegue mais perceber a presença de Cristo. Lembro, por exemplo, e posso citar Jacó quando estava em fuga, porque o seu irmão Esaú vinha atrás dele para tentar matá-lo. Qual foi o cenário? Jacó caminhando no deserto, ele para e cansado daquela fuga, ele deita para dormir, e nós temos no relato bíblico que ele então utiliza-se de uma pedra para fazer daquela pedra o seu travesseiro. Você sabe, quando você está cansado, tudo que você precisa é encostar em algum lugar. A Johanne sabe que lá em casa eu sou sempre o último a dormir. Ela vai deitar, ela diz assim para mim, já estou indo. Eu falo assim, daqui a pouco também eu vou, mas daqui a pouco é 1h30 depois, 2 horas. Mas esses dias eu estava tão cansado que eu simplesmente me levantei do sofá, acho que eu nem despedi de Johanne, fui para o quarto, me deitei e falei, Senhor, receba o teu servo, porque aqui lá vou eu. Em tuas mãos entrego o meu espírito. 9h30 da noite, quando que Neander Marques da Silva vai deitar para repousar às 21h30, é impossível. Mas quando estamos cansados, é isso que acontece com a gente simplesmente deita e o sono vem. E Jacó se deita, ele faz daquela pedra o seu travesseiro. Não era um travesseiro de pena de ganso, uma rocha. Ele pega no sono, preocupado, a qualquer momento o meu irmão Esaú ele pode chegar e ceifar a minha vida. Mas quando ele dorme, ele recebe uma visão de Deus. E ele vê uma escada que saía da terra e tocava aos céus. E ele viu anjos de Deus subindo e descendo. E quando ele desperta daquele sono, ele diz, Deus está aqui e eu não sabia. Há momentos que o nosso coração está tão endurecido que nós negligenciamos e não percebemos a presença maravilhosa de Deus, mas há uma promessa sobre as nossas vidas e o próprio Jesus disse que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Receba essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Você não está sozinho, o Senhor é contigo. Apenas peça, Senhor, remova o meu coração de pedra. Quando o Senhor usa a expressão, eu removerei, do verso 26, é uma expressão até violenta do hebraico, porque traz uma ideia de arrancar com força. Eu arrancarei com força esse coração. Deus sabe o que é melhor para nós. Você tem um novo coração? Você precisa de um novo coração? Quais são as coisas, ou quais são os momentos de tensão e ansiedade que você tem vivenciado, que porventura possam estar afastando a sua sensibilidade de perceber a presença de Deus? Mas também nós aprendemos que para recomeçar, precisamos reconhecer que existe um Espírito que atua em nós. E nós vemos aí o verso 27 do capítulo 36.
Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Depois de Deus arrancar o coração velho, Ele promete algo especial, algo maravilhoso e poderoso para o povo de Israel. Algo que o povo jamais tinha experimentado e que nós conquistamos após a morte de Cristo, porque Ele, ao subir aos céus, Ele deixou o seu Espírito e Ele declarou: convém que eu vá para que Ele venha. Mas o profeta Ezequiel já estava fazendo essa declaração dessa presença do Espírito Santo e Deus falando: e eu colocarei sobre eles o meu Espírito. Porque o povo de Israel reconhecia a ação do Espírito Santo sobre os seus líderes. O povo de Israel reconhecia a ação do Espírito Santo sobre os reis. O povo de Israel reconhecia a ação do Espírito Santo sobre os sacerdotes, sobre os profetas. Mas agora Deus está fazendo uma promessa: eu colocarei o meu Espírito Santo dentro de vocês. E a presença do Espírito Santo, quando nós recebemos, uma vez que nós entregamos o nosso coração a Cristo, Ele serve para nós como garantia de que nós estaremos no lar celestial para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ir para o lar celestial. Você deseja ir para o céu? Há coisas profundas que nós não sabemos e talvez nem compete a nós sabermos. A gente faz algumas discussões. Como, por exemplo, será que nós vamos reconhecer as pessoas no céu? Será que eu vou reconhecer minha esposa, o meu pai, a minha mãe? Mas a verdade é que o céu é o lugar da habitação de Cristo, onde a sua glória, a sua presença reinará para sempre. E aqueles que receberam o selo do seu Espírito estarão reinando com Ele. E portanto, quando o profeta fala àquele povo que através do Espírito Santo, Deus não apenas iria renovar o coração, mas Deus capacitaria, os capacitaria a viver diferente, de tal forma que, se você procurar na história, você vai perceber que existia um povo de Israel antes do exílio da Babilônia e depois do exílio, porque o registro histórico nos mostra que após o exílio da Babilônia, nunca mais houve idolatria no meio de Israel. Porque Deus havia levado aquele povo àquele lugar para aprender. E ali então receberem as suas palavras e serem aperfeiçoados e moldados pelo poder das suas mãos. E quando ele diz então aqui, Ezequiel no verso 27, porei dentro de vocês o meu Espírito. É interessante porque o significado é: eu colocarei o Espírito em vocês de forma permanente. Não é um Espírito que vinha e depois saía, como acontecia no Antigo Testamento. Ele está apontando que o Espírito, o seu Espírito, viria a habitar e permanecer. Esse Espírito que nos consola, é esse Espírito que fala conosco. Essa semana nós teremos a profissão de fé, e a gente vê crianças, adolescentes e jovens, e é raro uma profissão de fé em que nós não tenhamos o testemunho, por exemplo, de um jovem que fala assim: olha, eu estava na minha casa, eu estava no meu quarto e eu fui consolado pelo Espírito Santo, Ele me mostrou que eu precisava mudar de vida. Por quê? Porque o Espírito continua a falar conosco. Nos acampamentos, e você já participou de acampamento, você que é já adulto, ancião, no acampamento, aquela noite consagrada, a famosa noite da fogueira. Eu não sei o que acontece, mas na noite da fogueira há um mover sobrenatural. Porque quando nós perguntamos, e a gente poderia até fazer uma pesquisa,
de quantas pessoas tomaram a decisão de se renderem aos pés de Jesus numa noite da fogueira em um acampamento. E muitas pessoas diriam: pastor, eu aceitei a Cristo, eu mudei de vida, eu tomei uma postura firme naquela noite da fogueira. Por quê? Não é por causa do fogo, não é por causa do ambiente, é porque o Senhor continua a falar conosco por meio do seu Espírito. Há pessoas aqui no nosso meio que vivem ciclos de frustração, porque sempre estão tentando recomeçar sozinhos. Tentam mudar, mas não conseguem se sustentar. Tentam prometer, mas a mudança não vem. Planejam, mas são frustrados, porque os hábitos permanecem os mesmos. Porque precisamos aprender nessa noite, eu quero que você guarde no seu coração, que a carne não pode sustentar aquilo que o Espírito Santo não gerou. A carne não pode sustentar aquilo que o Espírito Santo não gerou. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer novamente. Ele estava dizendo: Nicodemos, é preciso nascer do alto, nascer do Espírito. Esposa, você pode ser mudada pelo poder do Espírito Santo, amém? Marido, você pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo, amém? Filho, você pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Servo de Jesus, você pode ser transformado e rejeitar todo tipo de pecado pelo poder e autoridade de Cristo Jesus. Nós podemos suportar, nós podemos avançar, nós podemos resistir, porque nós temos a presença do Senhor. E como o apóstolo Paulo disse: suporto todas as coisas porque Ele me fortalece. E por fim, o recomeço produz obediência, purificação e reconstrução. Deus promete um cenário completamente diferente ao seu povo. Então Deus está mostrando: vai acontecer a mudança do coração, algo que é interno. Depois virá sobre vocês o Espírito Santo. E Ele então iria fazer com que desde a produção do campo, o povo voltaria a prosperar, voltaria a crescer, porque qual era o objetivo de Deus? E que as pessoas pudessem perceber e reconhecer que aquele povo que estava como escravo em Babilônia agora havia sido libertado, e agora eles estavam recomeçando e ganhando novamente autoridade e destaque pela presença do próprio Deus e não pelo poder das próprias mãos. E quando nós temos a presença do Senhor conosco, nós temos a garantia de que Ele nos acompanhará em toda e qualquer circunstância. Olhe comigo o capítulo 36, a partir do verso 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não darei fome sobre vocês. Olha aqui as promessas de Deus. Eu vou devolver fartura. Eu vou recolocar vocês em uma posição que as nações que antes estavam olhando e zombando sobre a vida de vocês e a situação de desprezo que vocês estavam vivendo, eles olharão e reconhecerão a minha mão. Ele diz no verso 30, multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. E Deus está dizendo isso por ocasião de que quando o povo ainda estava dentro da cidade, cercado pelos muros da cidade,
E Nabucodonosor havia enviado o seu exército, que estava ali pronto a invadir aquela cidade, para arrancar aquele povo daquele lugar e transportá-los para a Babilônia. A palavra de Deus nos informa que houve naquele tempo escassez e fome, e mães tiveram que comer os seus próprios filhos. Mas Deus está garantindo por meio da sua palavra: esse tempo não mais voltará. Nunca mais vocês passarão vergonha entre as nações por causa da fome. Mas aí ele traz o verso seguinte: então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. E Deus continua dizendo: não é por vocês, é pelo meu nome. Sabe o que isso significa? É por graça que o Senhor nos possibilita o recomeço. E quando alguém decide caminhar em obediência ao Senhor, essa obediência não pode se tornar um peso, mas ela vai ser vivenciada com alegria, pelo temor a Deus. Alguém que tem um novo coração e vive nessa presença gloriosa e majestosa do Senhor, terá uma purificação completa, não apenas de uma sensação de que eu sou livre em Cristo, mas porque você sabe e reconhece que o Senhor arrancou os pecados da sua vida pela raiz, e agora de fato há algo novo que brotou e surgiu em você. E Ele completará a obra em sua vida, e a sua vida será um testemunho da graça de Jesus. A sua vida será, sabe como? Como uma vitrine. As pessoas vão passar e vão olhar e vão pensar: aí está um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Essa é a posição que você ocupa hoje. Cristo é poderoso para remover o caos que você tentou arrumar sozinho por anos na sua vida. Pastor, eu tenho tentado mudar o meu coração, mas eu tenho tentado reorganizar a minha vida, e por mais que eu faça, eu não consigo sair do lugar. Cristo é poderoso para não apenas restaurar o seu coração, mas para também remover o caos da sua vida que se instalou. Ele é poderoso para restaurar relacionamentos que já estão enterrados, porque há pais que não falam com filhos, há filhos que não falam mais com os pais, há maridos que só conversam com a esposa aquilo que é essencial, porque não há mais relacionamento, o coração foi endurecido pelo pecado. Mas há uma promessa da parte de Deus que por meio da sua presença, do seu Espírito, Ele é poderoso para restaurar relacionamentos que foram sepultados. Você crê nisso? Ele é poderoso, Jesus, para limpar padrões carnais que te escravizam. Pastor, é mais forte do que eu. Pastor, eu não consigo. Por mais que eu tente me libertar, este pecado constantemente está sobre mim. Ele é poderoso para nos perdoar, Jesus, e nos purificar de toda a injustiça. Jesus é poderoso para alinhar a sua vida aos propósitos de Deus, ao que Deus tem para você. Ele é poderoso para alterar a sua história. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você pense nesse momento. Enquanto você medita a respeito da sua vida. Porque essa passagem, Ezequiel nos ensina tanta coisa preciosa. Ruínas não impedem a manifestação de Deus. Traumas ou lembranças amargas do passado não podem impedir a manifestação de Deus.
Os seus pecados não podem impedir a graça de Cristo derramando sobre a sua vida se você se arrepender e confessar os seus pecados. O seu coração pode ser quebrado, quebrantado. Se você disser, Senhor, mude a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais, Senhor, ser o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo esposo. Eu não quero mais, Senhor, ser o mesmo servo. Se você permitir que Cristo entre em seu coração, como eu disse, porque quando Cristo ressuscitou e voltou, está sentado à direita de Deus, Ele nos enviou o seu Espírito. E uma vez que você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, você é selado com a presença do Espírito Santo. E você não vai apenas sobreviver, não será apenas um sobrevivente na terra. Você será como alguém que experimentou uma transformação e um novo coração que veio do céu, que veio de Deus para você. Quando você está com seus olhos fechados, há alguém nessa noite que precisa e reconhece, pastor, eu andei por caminhos tortuosos, uma vida apenas de religiosidade, mas eu quero essa noite que esse coração meu tão endurecido, tão insensível, eu quero a presença de Cristo em mim, eu quero esse Espírito Santo em minha vida. Eu quero um novo coração, eu quero Jesus. Há alguém nessa noite que toma essa decisão? Levante a sua mão, sentado como você está. Pastor, eu quero um novo coração. Uma mão levantada aqui, esse menino, Deus te abençoe. Ele contempla o seu coração. Mais alguém? Eu quero um novo coração. Eu não quero mais, pastor, viver por mim mesmo, com as minhas forças, com as minhas habilidades ou capacidades. Eu quero a tua presença em mim. Arranca, Senhor, esse meu coração petrificado. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero o teu mover sobre a minha vida. Alguém levante a sua mão, se esse é o seu desejo nessa noite. Alguém que aceita Jesus no seu coração pela primeira vez. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Levante sua mão também para que nós possamos orar por você. Eu quero receber a presença de Jesus. Alguém nessa noite que gostaria de receber? Vamos ficar de pé e vamos cantar essa música que nos convida a recebermos um novo coração. E eu quero dar um abraço em você, esse jovem aqui, selando assim esse compromisso que ele nessa noite assume com o Senhor.